quero falar com você hoje sobre o quanto você quer isso de verdade. Os sonhos que Deus colocou em seu coração, as promessas que Ele lhe fez, não se cumprirão sem oposição, sem atrasos, sem pessoas tentando desencorajá-lo. Haverá muitas oportunidades para se desanimar, perder a paixão e pensar que não era para ser. Mas se você quer alcançar o seu destino, precisa estar decidido. Se você desiste na primeira tentativa, ou na quinta, ou na 30ª, isso só revela que você não queria tanto assim. Precisa haver algo em que você acredita com tamanha persistência que nada o abala. Você não se deixa intimidar pela aparência de impossibilidade, não se desanima pelo tempo que está levando, não desiste porque disseram não. Sua atitude é: se eu tiver que acreditar por toda a minha vida, não vou parar de crer, não vou aceitar o não como resposta, não vou me contentar com a mediocridade, vou continuar buscando aquilo que Deus colocou em meu coração. Não dá para ser passivo e indiferente, é preciso ter uma determinação santa. Mais que força de vontade, é um fogo interior, uma certeza íntima de que aquilo lhe pertence. E quando tudo ao redor diz que não vai acontecer, em vez de se desanimar, você aciona uma nova marcha. Pessoas comuns desistiriam, aceitariam menos, mas você não é comum. Você quer isso em outro nível. Quando Davi tinha 17 anos, o profeta Samuel o ungiu como o próximo rei de Israel. Mas ele não foi para o palácio, voltou para os campos a cuidar das ovelhas num lugar solitário. Foi ignorado, maltratado por sua própria família. Quando enfim foi ao palácio servir ao rei Saul, este ficou com inveja e tentou matá-lo. Davi não havia feito nada de errado, mas teve que fugir, se esconder em cavernas, passar meses no deserto. Ele poderia ter se desanimado, pensado: Deus, isso não é justo. O Senhor me ungiu rei, mas nada está dando certo. Mas Davi não tinha um espírito derrotado. Ele não teve pena de si mesmo. Não deixou as circunstâncias apagarem seu propósito. Ele tinha uma mentalidade de guerreiro. Sua postura era: não vou desistir, não vou me conformar com a mediocridade. Eu sei que há grandeza dentro de mim. Vou me tornar aquilo que Deus diz que eu sou. Uma das razões pelas quais ele chegou ao trono foi porque ele queria isso de verdade. E você? O quanto você deseja aquilo que Deus colocou no seu coração? Deseja o bastante para resistir à oposição? Deseja o bastante para ignorar os insultos? Deseja o bastante para fazer o certo mesmo quando tudo à sua volta está errado? Deseja o bastante para continuar mesmo quando as circunstâncias dizem que não vai dar certo? Muitas das dificuldades que enfrentamos, os atrasos, as injustiças, são na verdade testes. Deus está vendo o quanto você quer isso. É isso que separa os determinados dos que desistem. Se você se deixa vencer pelos problemas, se permite que as circunstâncias o derrubem, se dá ouvidos a quem diz que não vai dar certo, então talvez você ainda não tenha a força ou a coragem necessárias para sustentar o que Deus quer fazer em sua vida. Você precisa ser como Davi, não tem uma mentalidade fraca, tem uma mentalidade de guerreiro. Tem que ser mais determinado do que a oposição. Se você desiste toda vez que as coisas não saem como gostaria, é porque não queria tanto assim. Você precisa firmar os pés no chão e dizer: estou nisso para o que der e vier. Eu sei o que Deus me falou. Eu vou ser curado. Eu vou realizar meu sonho. Eu vou encontrar a pessoa certa. Você não se abala com o que não está dando certo, com o tempo que está levando,
ou com quem está contra você, você sabe quem está a seu favor. O Deus Altíssimo. No capítulo 10 de Marcos, Jesus estava saindo de Jericó e uma grande multidão o seguia. À beira do caminho havia um mendigo cego chamado Bartimeu. Quando ele ouviu a movimentação, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! As pessoas ao redor tentaram fazê-lo calar. Fica quieto, você está fazendo escândalo, ele vai se irritar. Viam Bartimeu como alguém insignificante. Você é só um mendigo. Esse tal de Jesus, ele não vai se importar com você. Ele é famoso, está no noticiário todo dia. Mas quanto mais tentavam silenciá-lo, mais alto ele gritava, diz a Escritura. Até que Jesus parou, se virou e olhou para ele. Dá até para imaginar as pessoas dizendo: a gente avisou, agora ele vai te repreender. Mas Jesus sorriu e disse: chamem-no para vir até mim. As pessoas ficaram surpresas. Bartimeu, ele não está bravo, está te chamando. Levaram-no até Jesus. E Jesus perguntou: o que você quer que eu faça por você? Bartimeu respondeu: quero voltar a enxergar. E Jesus disse: vá, a sua fé te curou. Imediatamente ele voltou a ver. Aqui está o ponto. Havia outros cegos naquele caminho, havia outros doentes naquela multidão, mas Bartimeu foi o único curado. Por quê? Porque ele queria mais que os outros. Ele queria tanto que não deixou ninguém convencer-lo do contrário. Quando tentaram desanimá-lo, empurrá-lo para baixo, ele gritou ainda mais alto. Se tivesse escutado aquelas vozes, teria perdido o milagre. E você? Está deixando que outras pessoas o desanimem com relação ao que Deus colocou em seu coração? Você não vai se curar, viu o laudo médico. Você nunca vai sair das dívidas. Já chegou no seu limite. Não dá para começar esse negócio. Você não vai realizar seus sonhos, tem oposição demais. Faça como Bartimeu. Deixe isso entrar por um ouvido e sair pelo outro. Ignore o que dizem. Eles não determinam o seu destino. Deus determina. Se Bartimeu tivesse sido passivo, indiferente, pensando: sou cego, tive azar na vida, ele não teria recebido sua visão. Ele tinha paixão, um fogo interior, dizendo: esse é o seu dia, esse é o seu momento. Ele se levantou e deu o passo de fé. E se você quer ver aquilo em que acredita se concretizar, precisa estar disposto a fazer o que os outros não fazem. Muitos não creem quando parece impossível. Muitos se acomodam. Muitos desanimam e dizem: não adianta orar, não adianta acreditar, você só vai se frustrar, é perda de tempo. Você precisa fazer como Bartimeu e dizer: Deus, isso parece impossível, mas eu sei que o Senhor faz o impossível. As probabilidades estão contra mim, mas eu sei que o Senhor está a meu favor. Já entreguei 3 currículos e todas as empresas me recusaram. Acho que nunca vou arrumar emprego. Com todo respeito, você não quer de verdade. Já saí com 2 garotas, ambas disseram que eu não era o tipo delas. Acho que nunca vou me casar. Você não quer de verdade. Existem milhões de outras garotas por aí. Eu quero me curar, mas o laudo médico diz que não tem mais jeito. Quando as probabilidades estão contra você, é aí que você precisa querer isso num novo nível. O quanto você quer sair das dívidas. Quer o bastante para deixar de comprar o que não pode pagar. Quer o bastante para não tentar acompanhar o estilo de vida dos seus amigos? Quer o bastante para honrar a Deus entregando o dízimo da sua renda? O quanto você quer aquela promoção? O bastante para chegar mais cedo no trabalho? Para fazer mais do que o exigido? Para fazer aquele curso online e aprimorar suas habilidades? Eu não quero fazer mais curso, nem pegar mais trabalho, só quero a promoção. Então você não quer de verdade. É preciso se destacar na multidão. A Escritura diz que Daniel se destacou. Ele era tão excelente em seu trabalho, tão atento,
tinha uma atitude tão boa que chamou a atenção entre todos os outros jovens. O rei o colocou numa posição de grande liderança. Mas repare, não diz que foi Deus quem o destacou, que foi Deus quem o fez sobressair, diz que ele se destacou. Ele estava disposto a fazer o que os outros jovens não faziam. Não era tanto por ter mais talento ou habilidades, mas porque ele queria mais do que os outros. O quanto você quer que seus filhos sigam no caminho certo? Quer o bastante para levá-los à igreja toda semana? Para acordá-los e vesti-los mesmo no seu dia de folga e colocá-los nas aulas infantis? A gente nem pensa duas vezes para acordar cedo, alimentar e arrumar as crianças para a escola, às vezes às 7 da manhã. E sim, a educação formal é muito importante, mas eu ouso dizer que a vida espiritual delas é ainda mais. Quando crescem, aprendendo a honrar a Deus, a ter excelência e integridade, sabendo que são feitos de forma admirável e cercados de favor, essas sementes plantadas neles impactarão toda a vida. Cada vez que você os leva, está mostrando com o seu exemplo que Deus vem em primeiro lugar. O quanto você quer que seu casamento, seus relacionamentos deem certo. Quer o bastante para morder a língua quando quiser retrucar? Quer o bastante para limpar uma bagunça que você não fez? Existem novos níveis diante de nós, mas muito depende de quanto realmente queremos isso. Deus não vai fazer tudo por nós. Nós temos a nossa parte. Quando Lázaro morreu, Jesus disse à família: removam a pedra e eu o ressuscitarei. Jesus poderia mover a pedra, ele é Deus, mas queria ver o quanto eles realmente queriam aquilo. Você pode orar: Deus, me ajuda a me sentir melhor. Estou sem energia, sempre cansado. Mas você está se alimentando bem? Está se exercitando? Está dormindo o suficiente? Ou está vivendo estressado e ansioso? Se você remover a pedra, Deus fará o que você está pedindo. Mas não dá para ignorar as leis naturais e esperar viver uma vida abençoada e saudável. Você quer ficar bem o bastante para deixar de tomar 43 refrigerantes por dia e dormir só 3 horas por noite? Vamos seguir. Você quer se livrar daquele vício bastante para deixar de andar com quem te puxa para baixo, quem te leva a ceder? Ah, Gabriel Barreto, eu sei que esses amigos não me fazem bem, mas gosto de estar com eles. Então você não quer de verdade. Deus não vai libertar você enquanto você não remover a pedra. Quando Ele vê que você está fazendo tudo o que pode, então Ele faz o que você não pode. Mas se você não estiver disposto a fazer o natural, Ele não fará o sobrenatural. E o seu destino é importante demais para ser desperdiçado com pessoas que não te fazem crescer. Quem você está deixando influenciar sua vida, essas pessoas te desafiam, te inspiram, te impulsionam. Você não tem tempo a perder com quem traz à tona o pior em você. A vida passa voando, não temos uma segunda chance. É agora ou nunca. Ah, mas e se eu magoar os sentimentos deles? E se você perder o seu destino? E se essas pessoas impedirem você de se tornar quem foi criado para ser? Talvez elas não queiram tanto assim. Talvez estejam confortáveis com a mediocridade, com a acomodação, apenas sobrevivendo. Essa é a escolha delas, mas essa não é a sua identidade. Você carrega sementes de grandeza. Você foi feito para deixar sua marca. Você não foi criado para se encaixar, para ser mediano, para viver preso a vícios, disfunções, escassez ou luta constante. Você foi criado para se destacar, para ser acima da média. Então faça a sua parte, destaque-se, esteja disposto a fazer o que outros não fazem. Sim, isso exige disciplina. Sim, você terá que dizer não aos desejos da carne. Mas a dor da disciplina é menor que a dor do arrependimento. É difícil morder a língua e não dizer o que está entalado.
mas essa dor é menor do que ver alguém que você ama se afastar. É difícil deixar de lado o fast food, os excessos, mas essa dor é menor do que a dor de viver sem saúde. É difícil se afastar de um amigo que está te puxando para baixo, mas essa dor é menor do que a de não realizar seus sonhos. E uma das coisas mais tristes é chegar ao fim da vida e se perguntar: o que eu poderia ter sido? E se eu não tivesse deixado aquelas pessoas me fazerem desistir do meu milagre? E se eu tivesse me afastado daqueles amigos que me levavam a comprometer meus valores, onde eu estaria hoje? E se eu tivesse tratado meu cônjuge com mais respeito? E se eu tivesse dado aquele passo de fé na carreira, em vez de sempre jogar pelo seguro? Mas você não precisa viver de ser. Você pode começar agora. Ainda dá tempo de se tornar quem Deus o criou para ser. A pergunta é: você quer isso de verdade? Reacenda a sua paixão. Tome essa decisão. Não vou mais viver acomodado, aceitando a mediocridade. Não serei passivo. Vou buscar o que Deus colocou no meu coração. Vou dar passos para crescer. Vou subir de nível nos meus relacionamentos. Havia um jovem criado numa pequena cidade da Pensilvânia. Ninguém da família dele jamais tinha saído dali. Todos trabalhavam na região. Mas esse jovem sonhava em ir para a faculdade. Ele sabia que tinha algo a mais dentro de si. Só que sua família tinha renda limitada, sem recursos ou contatos. Em vez de desistir e aceitar isso como destino, ele foi até a companhia telefônica local e pegou a lista telefônica da cidade de Nova York. Era lá que ele queria estudar, mas precisava de um emprego. Ele encontrou uma empresa com 393 filiais na região de Nova York e decidiu escrever uma carta para cada uma delas, pedindo emprego. Não tinha computador nem máquina de escrever. Então, por um mês, escreveu cerca de 15 cartas por semana, oferecendo-se para qualquer trabalho, de varrer o chão a limpar armazéns. Passou um mês, nada. 3 meses, nada. 6 meses, ainda nada. Ele ficou desanimado. Ao completar 18 anos, convenceu os pais a deixá-lo pegar o trem até Nova York para tentar pessoalmente. Chegando em Manhattan, foi a uma das maiores filiais da empresa, na Times Square. Contou ao responsável quem era e que gostaria de saber se havia interesse em contratá-lo. A pessoa explicou que todas as contratações eram feitas pela sede corporativa, a poucos quarteirões dali. Foi até lá, entrou num arranha-céu imponente e pediu para ver o responsável pelas contratações. A recepcionista ligou para cima e, para a surpresa dela, disseram: pode mandar subir. Ele saiu do elevador nervoso, fora do seu ambiente, e foi levado a um grande escritório executivo com janelas enormes. Apresentou-se: meu nome é fulano de tal, queria saber se vocês receberam minha carta pedindo emprego. O executivo virou-se, colocou a mão sobre uma pilha de papéis e disse: recebemos sim, todas as 393. Sabíamos que você viria. Você pode começar amanhã. Esse jovem não só conseguiu pagar os estudos com aquele emprego, como, ao se formar, tornou-se gerente regional da rede. Afinal, o quanto você quer isso? Ah, mas eu já entreguei 4 currículos e todos me recusaram. Ainda faltam 389. A diferença entre um desejo e um sonho é que o desejo é algo que você só espera que aconteça, já o sonho, você age para realizá-lo. A Escritura diz: a fé sem obras é morte. Ele poderia ter apenas desejado um emprego, desejado que alguém o contratasse, desejado ir para a faculdade, mas só desejar não leva ninguém a lugar nenhum. Ele estava disposto a fazer o que outros não fariam. As pessoas que vencem nem sempre são as mais talentosas, nem as mais instruídas ou as mais bem conectadas,
Muitas vezes elas apenas querem mais do que as outras. Você precisa correr atrás daquilo que Deus colocou em você. Ser passivo e indiferente é caminho certo para ficar aquém do seu destino. Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. O princípio é: se você não tem fome de nada, não será saciado de nada. Você tem fome de ser curado, fome de realizar o sonho, fome de encontrar a pessoa certa. Podemos ensinar alguém a ter fé, podemos incentivá-lo a crer, mas não podemos criar fome em alguém. Isso precisa vir de dentro. Você precisa saber que é uma pessoa de destino, que há algo maior à sua frente. Você quer isso de verdade ou está apenas deixando a vida te levar? Deixou que pessoas te desanimassem, que reveses e decepções roubassem sua paixão, te fizessem se acomodar? Ah, meu negócio não deu certo, por isso estou desanimado. E quem disse que o próximo não vai dar certo? O laudo médico diz que eu não vou me recuperar. Mas existe outro relatório e ele diz que Deus está restaurando sua saúde. A questão é: você tem fome disso? Você pode ter enfrentado alguns tropeços, mas é preciso ter perseverança com aquilo que Deus colocou em seu coração. Se você se deixa desanimar por pessoas, atrasos ou decepções, é porque não queria tanto assim. E às vezes é a gente mesmo que se sabota. É difícil demais, não consigo escrever tantas cartas, não tenho computador. Mas é impressionante o que a gente é capaz de fazer quando quer algo de verdade. Quando conheci a Victoria, eu estava completamente apaixonado. Pensei: essa garota é única, não posso deixá-la escapar. Eu faria tudo o que ela quisesse. Ia ao shopping com ela, ficava seguindo-a pelas lojas, segurando a bolsa dela enquanto experimentava roupas. Eu nem gosto de fazer compras, mas eu estava com ela e isso bastava. Uma vez, logo no começo do namoro, ela perguntou se eu queria ir malhar às 5h30 da manhã. Por dentro eu pensei: de jeito nenhum eu quero dormir. Mas sem hesitar, dei um sorriso enorme e respondi: adoraria. Estarei na sua casa às 5h15. Eu estava mentindo, mas também estava apaixonado. Quando você quer algo de verdade, você move o mundo. Lá estava eu, dirigindo pela estrada às 4h45 da manhã, feliz da vida, sem reclamar uma só vez. Estava prestes a ver a garota dos meus sonhos. Quando você quer algo de verdade, você faz coisas que normalmente não faria. E se você acha que eu queria ela daquele jeito, deveria ver o quanto ela me queria. Eu mesmo me fiz rir com essa. Não consigo lembrar de nenhum exemplo, mas sei que ela queria sim. O que estou dizendo é: pare de repetir para si mesmo que é difícil demais, que é muito cedo, que já tive muitas decepções. Você pode fazer o que quiser fazer. Não perca o seu destino por não querer o suficiente. O que Deus colocou dentro de você vale a pena lutar. Vale o desconforto por um tempo. Vale a pena se esticar, acordar cedo, tentar de novo, fazer o que os outros não estão dispostos a fazer. Minha avó, por parte de pai, era uma mulher de temperamento forte e uma figura. Cresceu no interior, bem longe de tudo. Ela e meu avô eram muito pobres, não tinham muita instrução, mas eram ótimas pessoas. Mais tarde, já idosa, minha avó começou a mascar fumo, ela gostava de rapé. Pois é, você não sabia que eu vinha de uma origem tão refinada, né? Uma vez alguém perguntou ao meu pai: pode mascar fumo e ir para o céu? Ele respondeu: pode, mas vai ter que ir ao inferno para cuspir. Meu avô não suportava o hábito,
pedia e implorava para ela parar. Mas ela dizia: Jack, eu não consigo. Já tentei de tudo. Estou viciada. Anos se passaram, nada resolvia, até que, desesperado, meu avô disse: Ellie Mae, te dou $1.000 se você parar de usar rapé. Na década de 40, $1.000 era como 25 mil hoje. Ela queria muito aquele dinheiro. Tentou tudo, mas não conseguiu parar. Mais tarde, meu avô faleceu e foi para o Senhor. Minha avó, porém, não gostava da vida de viúva. Ellie Mae queria encontrar um novo companheiro. Conheceu um homem 12 anos mais novo, encantador, bonito, com uma personalidade incrível, mais do que ela sonhava. Mas ela pensou: se ele descobrir que uso rapé, nunca vai nem me chamar para sair, muito menos casar comigo. Sabe quanto tempo Ellie Mae levou para largar o vício? Isso mesmo, 1 segundo. Largou na hora. Não precisou de grupo de apoio, nem teve crise de abstinência. O que ela não conseguiu fazer em anos, conseguiu em um piscar de olhos. Tudo porque o desejo ficou grande o suficiente. Assim como minha avó, você pode fazer o que quiser. A pergunta é: quão forte é o seu quero? Você pode vencer esse vício se realmente quiser. Pode perdoar quem te feriu. Pode fazer seu casamento funcionar. Pode escrever aquele livro. Pode realizar aquele sonho se quiser de verdade. A sua vontade é uma das forças mais poderosas que você tem. Quando você decide firmemente fazer algo, Deus sopra sobre os seus esforços e te dá uma força que vai além da sua capacidade natural. Não é só força de vontade, é a bênção de Deus te ajudando. Mas ela se manifesta quando Deus vê você fazendo tudo o que pode, dando passos para subir de nível, perdoando quem te feriu, tentando de novo depois de uma decepção. É aí que Deus começa a realizar o que você não poderia fazer por si mesmo. Mas me pergunto, será que você não se convenceu de que não pode fazer algo que na verdade pode? Ah, mas eu não tenho disciplina, não tenho talento. Deus está dizendo: você consegue, está dentro de você, mas vai precisar cavar fundo e se esforçar. Pode não ser fácil, mas o seu destino está te chamando, a grandeza dentro de você. Não deixe que pessoas te desanimem. Não permita que as circunstâncias te convençam de que você não é capaz. Existem novos níveis à sua frente, novos relacionamentos, cura, promoção, abundância. A minha pergunta é: o quanto você quer isso? Eu creio que estou falando com pessoas famintas, pessoas decididas, que não desistem fácil, pessoas com o coração firme, e eu declaro, porque o seu desejo é grande o suficiente, assim como Bartimeu, você verá Deus agir de repente e mudar tudo. Assim como Davi, você vai resistir à oposição e tomar posse do trono que te espera. E como minha avó Ellie Mae, você vai romper barreiras que te prendiam e entrar num novo nível do seu destino, em nome de Jesus.